Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu, sintonizadora, co-criadora dos Florais Libertari, vou dar continuidade aqui à divulgação de toda a parte teórica que fundamenta o nosso trabalho, né, dos Florais Libertari, repertório Libertari de essências conscienciais. Vamos lá. Atuação do primeiro nível. Vamos falar dos 3 níveis de atuação. Vamos falar um pouquinho do primeiro nível. Liberação e reparação de antigos sistemas de crença, com a consequente ativação da responsabilidade material, energética e consciencial. Né? Do que a gente está falando? Estamos falando de uma situação que vamos adquirindo ao longo do nosso processo evolutivo, ao longo das nossas diversas vidas, né? Onde durante esse trajeto iniciamos o percurso no mundo terreno de uma forma primitiva, talvez trazendo conhecimentos de outros orbes, mas aquilo que é exigido na Terra de uma forma primitiva, e vamos galgando devagarzinho ao longo dessas sucessivas encarnações, experiências, aprendizados e expansão da nossa consciência. O que acontece? Que através dos erros, né, dos comportamentos inadequados, dos padrões de pensamentos inadequados, das emoções inadequadas, nós vamos criando bloqueios na nossa estrutura energética que impedem a manifestação da nossa essência divina, consequentemente do nosso lado melhor, né? O objetivo de estarmos aqui é alcançarmos a mestria pessoal, que significa tudo aquilo que o plano terreno pode nos oferecer como uma grande escola que é, nós vamos conseguir aprender, né? Devagarzinho vamos aprendendo, mas até que cheguemos a essa mestria, vamos expressando o que o Dr. Bach chama de vícios da personalidade. Vamos lá. Que nós trazemos gravados, né, no nosso campo energético, e através do desenvolvimento das suas virtudes opostas. É assim que nós vamos desenvolver a nossa mestria, né? Ao identificarmos um vício, nós vamos desenvolver o seu lado oposto. Então, para que isto ocorra, é necessário que a alma encontre o momento certo e um campo fértil para a liberação destes conteúdos, para que eles venham para a consciência e possam ser restaurados na sua polaridade oposta à positiva. Em consequência disto, o que ocorre é que criamos então uma responsabilidade perante nosso lado material, energético e consciencial. O que é isso exatamente? Desenvolve-se a energia da responsabilidade em todos os níveis possíveis. Vamos lá. Responsabilidade para com o corpo físico, cuidados com a saúde em geral e atitudes concretas. Responsabilidade para com o corpo emocional, cuidados com as emoções e os sentimentos. Responsabilidades para com o corpo mental, cuidados com os pensamentos. Responsabilidade para com o corpo espiritual, cuidados com a vida espiritual. Responsabilidade perante o trabalho com os vícios da personalidade, orgulho, crueldade, ódio, egoísmo, luxúria, ignorância, instabilidade da mente e ambição. São 7 os descritos pelo Dr. Bach. Nós, no nosso trabalho dos Florais Libertari, acrescentamos como um subtítulo do egoísmo a luxúria.
responsabilidade para com a ativação do corpo de luz, conservação do equilíbrio para a conexão com outras dimensões, responsabilidade para com a eliminação do karma negativo em todos os seus níveis, individual, familiar, monádico, da raça humana e cósmico. Responsabilidade para com a reintegração cósmica ao seu mundo de origem, consequentemente ao todo. Responsabilidade para com o seu propósito individual e grupal. Responsabilidade para com todos os reinos que evoluem junto com o reino humano. Desenvolve a responsabilidade perante si mesmo e seu próprio destino. Traz a compreensão da lei do equilíbrio, do karma positivo e negativo, do Dharma e da lei da atração vibracional. Ao longo dos nossos vídeos vamos dando uma palhinha sobre todos esses temas, não é? Voltando, a terapia floral promove a conscientização do desequilíbrio e o desenvolvimento das virtudes opostas aos vícios que a personalidade apresenta, desta forma, rompendo com antigos sistemas de crenças. O que são sistemas de crenças? Chamamos sistemas de crenças a visão filosófica da vida que norteia o nosso comportamento, abarcando as atitudes perante si mesmo e perante o outro, com base naquilo que julgamos correto. Dessa forma, é o nosso sistema de crença que julga aquilo que é certo ou errado em nossa vida. Os sistemas de crenças estão condicionados, na maioria das vezes, à transmissão cultural e familiar e podem mudar de acordo com a evolução dos tempos, da sociedade e da humanidade como um todo. Desta maneira, de acordo com nossa jornada evolutiva, vamos reavaliando os nossos antigos valores e readaptando-os à nossa nova realidade consciencial. Infelizmente, nesse processo, deparamos-nos com resistências a essas mudanças que dificultam e retardam a nossa evolução. Então, o sistema de crença é adquirido, em primeiro lugar, dentro da nossa própria família. Tudo aquilo que a nossa família nos coloca como valores corretos para, vamos dizer, para a orientação do nosso comportamento na sociedade e mesmo dentro da família também, aquilo que nossos pais, nossos avós, tios, vão dizendo que é correto ou como eles mesmos se comportam, vai definindo a forma como nós absorvemos a vida, de que forma nós pensamos que é correto estar vivendo nesse mundo, não é? Quando entramos na adolescência, que é o momento de reavaliação de todos esses conceitos trazidos pelos pais como algo de alguma maneira imposto para a criança, é assim porque eu estou dizendo que é assim porque eu estou mandando você fazer dessa forma. Hoje já não está mais dando para ser dessa maneira, mas antigamente até era, né? Então existe na adolescência uma reavaliação desses valores e muitas vezes uma questão de bater de frente com o pai e com a mãe porque não concorda com aquele valor. Não é por que eu tenho que fazer isso dessa forma, por que eu não posso fazer isso do jeito que eu acho que é o correto, né? E muitas vezes os pais não conseguem argumentar fundamentando aquela decisão que eles julgam serem corretas, não é? Até porque, como uma tese minha, eu que trabalhei lá no PAMPA, que era o Programa de Assistência Médica e Psicossocial
à Adolescência, um programa pioneiro de atendimento a adolescências dentro da Faculdade de Medicina do ABC. Trabalhei lá 5 anos como voluntária num projeto pioneiro, como eu falei, que fazia formação de outros profissionais do Brasil inteiro, né? E eu fui selecionada para fazer parte da equipe. Foi uma grande honra e um peso imenso no meu currículo. É, como tese minha, atendendo lá durante 5 anos só adolescentes, eu e trabalhando com grupos de pais, eu diria que os pais revivem na adolescência dos próprios filhos as suas crises de adolescência, o que dificulta ainda mais a comunicação, o entendimento e chegarem a um consenso. Quando existe a conscientização de que isso está acontecendo, olha, você está falando isso para o teu filho porque o teu pai falou assim com você, ou você está sendo permissivo demais porque você não quer que o seu filho passe pela repressão que você passou, e também isso não é correto, não é legal. Então, quando os pais conseguem perceber isso, eles começam também a reavaliar e a partir disso começa a ter uma comunicação um pouquinho mais adequada, não totalmente ainda. É o momento do embate, é o momento em que o adolescente rejeita todos os valores que vieram do sistema familiar e que vieram também da própria sociedade. Não, eu não quero isso para mim, não é assim que eu penso de outro jeito. A questão do grupo, né? O adolescente tem uma identidade grupal, porque ele não é mais criança, mas também ele não é adulto, ele está sem identidade e ele forma o que nós chamamos de identidade grupal, por isso estão sempre reunidos em bando, não é? E ok, não, isso que o meu pai está falando é besteira, eu não quero saber. Aí eles começam a ter atitudes contrárias àquilo que foi ensinado pelos pais, começam a ter as suas consequências, né? Negativas muitas vezes por conta desse embate, quer dizer, eu vou fazer o contrário só para contrariar mesmo. E aí se ferra, porque dá errado. E aí eles começam a perceber, né? Isso demora um tempo, mas assim, putz, eu não ouvi que meu pai e minha mãe falaram e realmente me ferrei. Então, entendo que aquilo que eles falaram era o correto, e aí isso passa a fazer parte do sistema de crença desse adolescente, né? Entrando já para o movimento consciencial da vida adulta, não é? É assim que eu vou incorporando aqueles valores que foram trazidos pelos pais, pela própria sociedade, como meus. Eu testei, eu quebrei a cara, ou não, ou de repente a forma que eu penso realmente foi melhor para mim, eu me dei melhor, ok? Então aquilo passa a ser um novo valor dentro do meu sistema de crenças, e assim nós vamos, e assim nós vamos. Só que a cada etapa da nossa vida, nós somos exigidos no processo de reavaliação desses sistemas de crenças, porque estamos repetindo um padrão muitas vezes trazido de outras vidas e que já não servem mais ao nosso momento evolutivo. E o que é que precisamos? Precisamos reavaliar, abrir a nossa mente e incorporar novos valores que vão substituir aqueles valores antigos que já não condizem mais com o nosso momento evolutivo consciencial. É assim que nós rompemos um sistema de crenças, né? Eu dei o exemplo dos adolescentes porque é bem importante. Então, os nossos sistemas de crenças também são determinados pelo nosso karma e pelo nosso dharma. O que vem a ser o karma? Segundo Ani Besant, em seu livro Karma, ele pode ser definido como aquilo que construímos no plano astral por meio das nossas emoções, pensamentos e atitudes.
Tudo isto é regido pelo nosso sistema de crenças daquele momento evolutivo. Desta forma, temos tanto um karma positivo, que nos concede benefícios, como um karma negativo, que são os equívocos com os quais nos defrontamos em nossa vida e que necessitam ser depurados em vidas futuras por meio de novas experiências que proporcionem este aprendizado. A nossa personalidade vai ser moldada através do relacionamento ininterrupto entre o nosso karma e o nosso dharma, o que vem a ser o dharma. Agora, em seu livro Dharma, a mesma Annie Besant, que eu falei num outro vídeo, que fala sobre os conhecimentos trazidos pela Helena Petrovna Blavatsky, uma das fundadoras da Sociedade Teosófica, junto com Rudolf Steiner, uma das encarnações do Mestre Kutumi, que fundamenta todo o meu trabalho dentro da terapia floral, né? E então Annie Besant traduz Blavatsky de uma forma mais tranquila que a gente pode compreender. Então ela diz: Dharma é a natureza interior que alcançou em cada indivíduo um certo grau de desenvolvimento e florescimento. Isso significa que as virtudes que são desenvolvidas e vivenciadas ao longo do processo evolutivo fixam-se cada vez mais no nosso campo energético e transformam-se em potenciais para as vidas futuras, né? Eu digo, quando faço análise numerológica, aquilo que foi aprendido passa a fazer parte do nosso repertório consciencial e comportamental para esta vida e para próximas, não é? Quando houve o aprendizado. Isso significa... aqui já falei, né? Um Dharma contém também a nossa natureza interior, mais a lei que governa o estágio seguinte de desenvolvimento, ou seja, aqueles desafios que devem ser enfrentados e superados para que se transformem em um Dharma na vida futura. Se eu estou na finalização da minha mestria e eu tenho compromisso de me tornar um mestre de mim mesmo, um mestre para outras pessoas, eu vou ser colocada diante de situações que exigem que eu expresse a minha mestria pessoal, as virtudes da quinta dimensão, que eu digo sempre aqui. Então, é através da relação entre karma e dharma que construímos a nossa personalidade e os desafios que devem ser enfrentados em nossas vidas. Dessa forma, nossas aspirações e desejos convertem-se em capacidades. Os pensamentos repetidos convertem-se em tendências positivas ou negativas. As vontades de agir convertem-se em atos. As experiências convertem-se em sabedoria e as provas árduas convertem-se em consciência. E tudo isso forma o campo de atuação das essências de campo de consciência, especialmente as do repertório libertário de essências conscienciais em seu primeiro nível de atuação. É isso. Traduzindo, numa outra linguagem, dizemos que temos a limpeza dos nossos karmas e a consequente reorganização dos nossos padrões mentais, transmutando os antigos sistemas de crença e adquirindo a responsabilidade material, energética e consciencial. É isso que fala o nosso primeiro nível de atuação e temos inúmeras essências, num repertório de 650 essências, inúmeras que trabalham esse nível de atuação, ok? Depois eu vou falar sobre as essências lá na frente, vamos falar primeiro sobre toda a fundamentação teórica dos florais libertários, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e Namastê.